Ana Maria Iancarelli, psicóloga e psicanalista. Isso. Eu gostaria de entender o que aconteceu nessa audiência pública. O que estivemos discutindo aqui? Interesses pessoais ou os interesses da criança e do adolescente? Predominantemente interesses pessoais. Os interesses da criança e do adolescente, o princípio do interesse maior da criança está sendo violado todo o tempo. Não é o interesse maior da criança, não é respeitado. A violação aos direitos da criança no ECA, no Marco Civil da Primeira Infância, na Constituição Federal e nos tratados que o Brasil é signatário, principalmente no Tratado de Belém do Pará, em que há uma recomendação da OEA que quando há uma alegação de violência ou de abuso sexual, não pode ser usado o conceito de alienação parental. No Brasil, passa-se por cima que nem, goma de asfalto, com aquele trator por cima, e acabou, Agora uma outra coisa, sobre a questão da justiça, não se está usando a justiça para vinganças pessoais? Sim, a judicialização e a entrada da justiça nas relações familiares está sendo sim, e a justiça é fácil de ser manipulada por um psicopata. Se houver um psicopata na questão, no conflito, é fácil que a justiça vai ser manipulada, porque todos somos manipulados. Eu sou especialista e não raro um psicopata consegue me manipular, porque este é a expertise dele, manipular as pessoas, Então, o psicopata, ele tem facilidade de manipular a justiça. Agora, numa sociedade que dizem machista, que são as mães que são as responsáveis pela criação das crianças, como é que se explica isso? Esse machismo numa sociedade que é educada por mulheres? Pois é, acontece o seguinte, há o machismo, mas há junto uma misoginia que é muito grande, E acontece que a criança é carga da mãe, mas até onde ela pode se transformar numa moeda de troca. Então, quando ela se transforma numa moeda de troca, ela deixa de ser carga da mãe. E aí aparece o papai bonzinho, aparece o dedicado, E o que acontece é que há uma diferença entre o vínculo que a criança constrói com o pai, um pai saudável, ele é muito importante para a criação da criança, para o desenvolvimento da criança. E há uma diferença com o vínculo visceral que ela tem com a mãe. Porque esse vínculo afetivo com a mãe é um vínculo visceral. O que ocorre é que hoje existe o discurso de que a criança não sobrevive se não tiver convivência com o pai, mas ninguém respeita que ela fica sem convivência com a mãe. Por conta de uma alegação de alienação parental, retirada da convivência da mãe, completamente sumária, brutal, traumática. E quanto a isso, ninguém se importa. A criança ficar sem mãe, ninguém se importa. Uma outra coisa, nessa discussão sobre a violência doméstica, dá-se mais importância a essa situação de incapacidade da mulher se defender. E a criança, como é que fica nessa história toda, já que ela efetivamente não pode se defender contra qualquer ato de adulto? Pois é, ela é esquecida na sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade da criança é bem maior do que a da mãe, do que a da mulher, Mas, e ainda mais que se você considerar que para uma criança assistir a mãe, sendo agredida, sendo violentada, de qualquer forma, que seja psicológica, que seja física, isso vai fazer muito mal a ela, porque ela fica muito dividida no conflito. É o pai que está batendo na mãe. E ela se identifica com esse pai, Mas como é que ela faz quando ela vê a mãe sangrando, como foi falado aqui, com o olho roxo, não sei quanto tempo, Quer dizer,
como que ela não ouve o choro da mãe? A questão outra é o seguinte: até que ponto essa violência também não é utilizada como forma de emparedar essa criança? Sim. A violência é sempre usada como uma arma, né, para emudecer, para mumificar tanto a mulher quanto a criança, né? Eles são mumificados pela violência, pelo medo da violência e pela violência praticada. Agora, tem um endeusamento da figura materna. Como é que a senhora encara isso? Essa olhar a figura da mãe como uma figura divina. A mãe não é divina, a mãe é visceral. A mãe é necessária para a sobrevivência do bebê, né? A primeira etapa, a mãe é fundamental e indispensável, ou uma substituta dela. Porque não precisa necessariamente ser a mãe biológica. Às vezes a mãe biológica morreu, né? E aí a criança deve ser entregue a uma mulher que faça essa função de maternar o bebê. Mas isso não é divino, isso é humano. Isso é humano e isso, inclusive, é animal, porque você vê as mães criando suas crias no reino animal. Por outro lado, eu insisto nessa pergunta por um motivo. As instituições colocam a igreja, a escola, os meios de comunicação, os órgãos oficiais colocam a mãe como, eu ainda insisto, como uma figura quase divina, aquela intocável, ao ponto de uma mãe chegar e dizer: só as mães são felizes. Como é que a senhora encaixa isso dentro da estrutura? Eu não concordo com isso. Eu acho que isso vem de uma época em que a mulher só tinha a maternidade para se realizar, né? Então, isso é um resquício do passado, né? Por muitos séculos a mulher só teve a maternidade, né, como algo que ela podia produzir. Hoje a gente não tem mais isso. Depois a mulher pode realizar em vários campos. Sim, depois que a mulher foi para o mercado de trabalho, como é que a senhora percebeu essa transição da mulher doméstica para a mulher, vamos dizer assim, aquela que passou a produzir riqueza, aquela que passou a empreender fora de casa? Olha só, muitas mulheres levaram o doméstico para o trabalho, para o mercado de trabalho, né? E aí a gente tem como resultado, por exemplo, a mulher ganhar menos do que o homem na mesma função dentro de uma empresa. Então isso é por conta desse transporte que ela fez, da função dela de dentro de casa, que não era paga, né, para o mercado de trabalho. Então ela pode ser paga diferente, por menos, porque já é muito ela receber um salário. Então existe essa dificuldade, eu acho que dentro de algumas décadas a gente vai superar. E qual a sua perspectiva de futuro para essa relação familiar e para essa relação da mulher com a estrutura social? Perspectiva de futuro, eu acho que isso vai mudar e a mulher vai poder amadurecer e ganhar, construir o espaço dela fora da casa, né? Ela ainda é muito culpabilizada, ela ainda é aquela que acumula, né, o trabalho doméstico e o trabalho fora de casa. Então a gente tende cada vez mais a ter uma coisa, não digo igualitária porque não pode ser, mas com equidade, né? Eu não gosto da igualdade, porque a igualdade não é possível, que homem e mulher são diferentes. Então a equidade é um objetivo que a gente tem que alcançar. Muito obrigado, e eu acredito que a gente possa ter uma outra conversa, numa outra situação, onde a gente possa aprofundar mais ainda essa discussão. Tomara. Tá, obrigado. Nada.